distante da nossa. Como que esse pensamento, hoje em dia, pode ajudar o indivíduo na sociedade, nas suas relações familiares, no trabalho, né, com amigos? Como que isso pode contribuir com a sociedade moderna? Daniel, existe um antropólogo chamado François Laplatin, que ele tem expõe um conceito que é muito interessante, que chama de dépaysement, que é uma espécie de distanciamento da nossa própria cultura. Quando você fala que existe um certo distanciamento da cultura chinesa com relação à nossa, eu diria que temos um grande distanciamento. Como nós vimos nas nossas conversas, praticamente ao contrário, né? Todo mundo brinca, né? Que na China é tudo ao contrário, ponta cabeça, né? E aquela coisa toda, né? E muitas vezes isso não é exagero, tá? Então, uma coisa interessante é que quando nós tomamos contato com uma cultura tão distante, tão diferente, esse processo nos faz pensar melhor sobre a nossa própria cultura. E isso que chamamos de dépaysement, né? Termo cunhado por esse antropólogo chamado François Laplatin. E o dépaysement, ele tem um papel muito importante, por quê? Porque nenhuma cultura ela permite que você faça uma crítica a ela mesma, porque você está partindo de pressupostos que foram erigidos por ela própria. Então você fica tendo uma dificuldade muito grande, a não ser que você tome contato com outros referenciais. E dentro desses outros referenciais, eu diria para você e para todos que a cultura chinesa é a mais distante delas. Com isso, com maior condição de trazer para nós esse tipo de benefício, porque faz nós pensarmos a nossa própria cultura. Aqui eu quero deixar bem claro, Nathaniel, que eu não considero a cultura chinesa, portanto, superior à nossa. Como você sabe, eu sou brasileiro, descendente de japoneses, mas gosto e tenho muito orgulho da nossa cultura, a cultura brasileira. Mas vejo que a cultura chinesa pode contribuir em muito para nós entendermos nossa cultura, porque aí existem muitos elementos que são elementos que hoje nós podemos entender do Brasil através da China. Principalmente quando nós falamos dessa ideia do jeitinho brasileiro, dessa capacidade do brasileiro em se adaptar com relação às adversidades. Isso tudo parece pouco estudado ainda e até um pouco vergonhoso. Mas quando nós identificamos que uma cultura de 5.000 anos faz uso e inclusive fundamenta esses tipos de situações, nós vemos que isso que muitas vezes fomos até identificados como um povo mestiço, no sentido pejorativo da expressão, e quando nós vemos como é importante a variação, é importante a diversidade, então podemos identificar vários elementos que nos permite não só ter orgulho da nossa cultura, mas valorizarmos essa cultura a partir de parâmetros que são pertinentes a ela. Porque muitas vezes nós estamos usando parâmetros estrangeiros para trabalhar a nossa cultura, ou para valorizar a nossa cultura, ou valorar a nossa cultura. Então, que esses parâmetros estrangeiros sejam parâmetros que nos permitam enxergar o nosso próprio referencial. Então, nesse sentido, a prática, né, do sistema Wing Chun, ele se torna extremamente atual e válido para a cultura de hoje. Tanto que você vê a nossa inserção no ensino formal,
nas universidades, quer seja no nível de graduação, como, né, o trabalho que o mestre Walter Corrêa desenvolve dentro da Universidade de São Paulo, com a disciplina Wing Chun, integrando a grade curricular da Escola de Educação Física e Esportes dessa universidade. Quando nós vemos o nosso trabalho inserido no curso de pós-graduação de artes marciais na Universidade de Gama Filho, quando nós vemos o nosso trabalho inserido, né, no MBA de Gestão de Pessoas na Universidade de Sorocaba. Então tudo isso são inserções dentro do ensino formal que eu diria extremamente úteis para o mundo contemporâneo. Além disso, você sabe muito bem que o nosso trabalho, do trabalho que nós desenvolvemos junto, né, às forças especiais, né, às tropas de elite, né, às operações de paz, dentro desse sentido da diversidade também, assim como no mundo corporativo. Então você observa que as inserções que nós realizamos dentro da sociedade, as contribuições que nós temos realizado, vêm em função de permitir esse tipo de abordagem, onde, né, a China ela funciona como um objeto de reflexão para o Brasil. Não diria só para o Brasil, Nathaniel, diria para várias outras culturas, como a cultura americana ou a própria cultura europeia, né? Por quê? Porque com isso permite, por esse distanciamento, entendermos melhor quem nós somos. E com isso também criar uma dinâmica de complementariedade necessária a título de como nós temos com relação ao yin e ao yang, né? Essa oposição complementar tão necessária nos dias de hoje, nos dias do mundo globalizado. Nós pensamos, às vezes, na prática desse tipo de atividade, nós falamos de aprendizado, nós falamos de desenvolvimento, muitas vezes nós pensamos no sentido, o que eu ganho com isso? Né? O que eu consigo ter de benefício com esse tipo de prática? A questão da meritocracia, nesse tipo de pensamento estratégico chinês, como que é visto? Aliás, já me fizeram essa pergunta dentro de uma instituição militar, e por isso que eu queria até que você contribuísse em esclarecer melhor o seu entendimento de meritocracia, para que a gente possa atender melhor, né, ao nosso público. O que você queria dizer? O que você quer dizer? Eu quero dizer no sentido de eu fiz algo, né, e com isso eu tenho méritos, né? Então, como que eu posso ser recompensado com o meu ato, que muitas vezes pode ter sido bom para uma empresa ou bom para a sociedade? Então, como que eu posso ser recompensado através disso? Essa pergunta ela tem um fato curioso, porque eu, assistindo aquele filme Argo, não sei se você teve a oportunidade de assistir, até o final, né, você sabe mais ou menos a história, né? Não. A história é de um agente da CIA que vai até o Irã para poder resgatar uns americanos, e conta uma história que eles estão fazendo um filme e tudo mais para tirar o pessoal de lá. Então ele abre uma empresa em Hollywood, então isso é fato real, né? Ficou escondido vários anos porque ele estava ainda, né, classificado, e depois abriu para o público e tudo mais. E no final, e obviamente que se ficou, a pessoa que foi responsável, esse agente que foi responsável, ele não recebeu os méritos do feito, mas aí o chefe dele falou uma coisa para ele no filme, né? Ele falou o seguinte, né, que se ele quisesse aplauso, ele teria que trabalhar no circo. Como ele trabalha na CIA, obviamente que ele não vai receber esse aplauso, né? Isso me remete muito à estratégia chinesa, pelo seguinte, porque
a grande questão do efeito é que ele faz parte do processo. Lembra que nós estávamos falando disso? Quer dizer, eu acho que nas nossas conversas anteriores, né, isso foi falado com até uma certa frequência. Então, o que significa isso? Significa que a autoria muitas vezes prejudica o efeito. Então, quer dizer, o que quero dizer com isso é que muitas vezes um efeito, para que ele possa ser efetivo, muitas vezes a autoria não é identificada. Isso traz uma dificuldade de reconhecimento. Então, muitas vezes aquele trabalho super bem feito é aquele trabalho justamente que as pessoas não perceberam que foi feito, né? Porque o efeito, ele se deu por si mesmo e não por um autor atribuído, né? Então, a partir daí fica difícil, porque que meios que nós vamos usar para aferir, né, mérito nesse sentido. Porque muitas vezes, né, aquela coisa, né, que você vê, por exemplo, no futebol, tem lá o artilheiro. Mas se o futebol é um esporte coletivo, como é que nós podemos atribuir o gol àquele artilheiro? Quem que vale mais, né? É o Neymar que faz o gol ou é o Ganso, na época que eles jogavam junto, que passava a bola para ele? Então isso é muito importante, porque é um esporte coletivo. Qual que é o papel do técnico nisso, né? Então, tudo isso faz com que, claro, nós vivemos numa sociedade onde o reconhecimento ele é feito nesse mesmo sentido. Quer dizer, você sempre reconhece quem faz o gol, mas esse gol ele foi construído dentro de uma produção conjunta. E como é que seria isso? Quando que nós podemos ser justos dentro desse padrão? Então, muitas vezes, você observa que para que nós queiramos que o efeito realmente ele seja efetivo, o autor não aparece. Então, agora, mas aí, por isso que muitas vezes a gente observa que o heroísmo, ele vai na contramão da eficácia. Porque no fundo, quando nós estamos falando de eficácia, não estamos nem falando de eficácia, nós estamos falando de eficiência, né? Porque é algo que está, sabe, no fundo das coisas, não é muito, é tudo muito indireto, você não sabe exatamente como que aconteceu, porque as coisas simplesmente vão acontecer, independente de você querer ou não. Ah, mas e aí voltamos para aquela questão do querer, do desejo, né? E a grande fantasia que nós temos, que o nosso querer, ele tem um poder. Ele pode até ter um poder, mas geralmente muito, né, hiperestimado. Tá? Então, por isso que é muito interessante nós observarmos como que as coisas se processam e como que é que o efeito se dá. Porque o que nós estamos buscando é isso. Nós estamos buscando o efeito. Como você falou anteriormente, nós estamos buscando o que o discípulo aprenda e não que ele seja ensinado. Mas muitas vezes nós não atentamos ao efeito. Nós estamos muito preocupados com como que nós vamos fazer o efeito acontecer. Nós estamos preocupados com a autoria, não com o efeito propriamente dito. E são coisas diferentes. Por isso que nesse sentido, por exemplo, no caso, no sistema de gestão, né, é muito importante nós termos aferidores cada vez mais precisos nesse sentido e cada vez mais abrangentes, mais sutis e sensíveis. Coisa que nós estamos ainda muito longe dentro, né, de toda a nossa, dentro da atuação nos recursos humanos e etc., ainda em alcançar. Como que nós podemos aferir, né, a participação de cada um dentro de um processo? Porque ele muitas vezes age, aquela pessoa que efetivamente contribuiu para o resultado acontecer, ela não aparece. Quer dizer, ele contribui de uma maneira tão efetiva que ele nem é lembrado. Porque ele foi sutil, ele se dissolveu no processo. Lembra? Porque o processo ele acontece por si mesmo.
Então, por isso mesmo que foi efetivo, porque ele se dissolveu lá dentro e ninguém viu, porque ele não está no mundo aparente, ele ficou no mundo da sutileza. Como é que eu vou ferir isso? Por isso, mais uma vez, né, relembrando Grão-Mestre Moyar, a importância do discípulo aprender sem perceber o que aprendeu, porque aí entramos nesse universo da não autoria, né? Quer dizer, isso significa que o mestre, né, colocou entre aspas, ensinou bem, né? Porque ele não se percebeu o que ele aprendeu. Se ele tentar lembrar como ele aprendeu, se ele lembrou, não foi bom. Não só não lembrou, porque muitas vezes ele lembra, mas sabe, quando aquilo fica muitas vezes, é muito interessante, é que nem propaganda de televisão, que você marca tanto a propaganda, mas você não lembra o produto. Por quê? Porque a propaganda não é boa, essa propaganda. Porque a propaganda ficou mais forte, o meio ficou mais forte do que a marca. Isso acontece muitas vezes, né? Quantas vezes a pessoa fala, eu lembro daquela marca tal, mas na verdade ele está falando da concorrente, porque é uma outra marca, ele está falando de uma outra coisa. Então a propaganda não foi boa, porque ele está lembrando da concorrente, não está lembrando da marca que fez a propaganda. E a mesma coisa acontece com o ensino muitas vezes. A pessoa lembra quem falou, lembra que momento, mas não lembra da lição propriamente dita. Sabe aquela coisa? A lição fica tão marcada que ele não consegue exercer aquilo. Ele não consegue colocar na prática, ele não consegue explorar aquilo de uma maneira, né, rica. Sabe, que fica pobre, porque fica decalcado nele, aplicado nele apenas a aparência. Não fica o ensinamento propriamente dito. Não fica aquilo que vai tocar em você para que você possa transformá-lo naquilo que seja necessário no mundo real. Podemos dizer que ele pode ter sido adestrado em vez de educado? Eu acho que pode ser, né? Assim, eu vejo muito, né, talvez o adestramento, né? Dentro, a gente usa muito para animais, né, nesse sentido. Né? Então acho que pode ser. Embora a palavra adestramento, né, ele vem de você estar refinando o processo, né, tornando melhor. Mas muitas vezes acontece assim. Da mesma forma como muitas formas de educação, né, são adestramentos. Quer dizer, a pessoa lembra, muitas vezes na escola, por exemplo, como é que você aprende? Decorando. E decorar não vem da origem da palavra. Decorar vem de decor, né? Cor é coração. Quer dizer, né? Por isso que em inglês também nós temos uma palavra muito parecida, né, com decorar, que é by heart, né? Quer dizer, vem do coração, quer dizer, vem de você. Mas decorar para nós, eu não falo nem decorar, nós falamos decoreba, né? Quer dizer, você é um negócio, ele é meio, como é que se diz? Ele é visto de uma maneira pejorativa, né? Quer dizer, você está lá, você decora a coisa, mas você não sabe exatamente o que você está fazendo. Eu acho que talvez seja a referência que você está fazendo adestramento, né? Quer dizer, a pessoa muitas vezes adestra, sabe a coisa, mas ela não está entendendo qual que é a dinâmica que está por detrás, qual que é a estrutura que está por detrás. 7 de setembro, independência do Brasil? Não, 7 de setembro não é independência do Brasil. 7 de setembro dizem que Dom Pedro gritou lá, né, lá no Ipiranga, né, independência ou morte. Para o Brasil ficar independente, né, talvez até hoje ainda estamos aí batalhando para isso. Quer dizer, é uma inocência no mau sentido achar, né, uma ingenuidade no mau sentido achar que, né, porque uma pessoa gritou, né, 3 palavras, independência ou morte, um país se torna independente. Mas é interessante que muita gente acredita nisso, né? 15 de novembro, proclamação da República, né? Será que o Marechal Deodoro proclamou a República nesse dia mesmo? Quer dizer, nós vamos começar a pensar nisso. Porque senão vira o que está chamando de, né, adestramento. Ou, como, né, os meus filhos falam, decoreba. Né? Então é um ponto que eu acho que vale a pena refletir, e aí que entra mais uma vez essa ideia do processo do aprendizado. Quer dizer, deixa eu parar para pensar nessas coisas. E pensar não só em aspectos históricos do nosso país, pensar na religião, pensar nas nossas crenças, pensar em tudo, no próprio Wing Chun, inclusive.
Né? Eu acho que a contribuição de cada um dos discípulos é justamente refletir sobre tudo, inclusive o que está sendo aprendido dentro das nossas escolas.